A mais um episódio do Construtalk Podcast, o podcast da construção civil do mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, e estou aqui com meu amigo, parceiro e host, Kleber sou Toda. engenheiro, né? Apesar de não estar atuando assim tão ativamente. Show de bola. Tá atuando, Hoje, né? INSS de obra aí, tá salvando muito. eu tô mais de muita gente, mais né? empresário do que engenheiro, né? Aham. Mas ainda tem umas obras. Show. Hoje nós estamos aqui com, sou suspeito para falar, um grande amigo, colega ali, pai de família, um cara que é empresário dos grandes aí. E olha só que legal. Regis, escuta aí. Tô escutando. A gente acha que não vai precisar, mas quando... Olha, ele já tá rindo ali. Quando o negócio arrocha, a gente dá graças a Deus porque tem. Exatamente. Murilo Gomide. Boa noite, galera. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Murilo Gomide, corretor de seguros, formado em Direito. Fala, tem a ver, não tem a ver? Eu digo sempre que tem muito a ver, né? Toda educação que a gente faz, ela é sempre bem-vinda, né? Ensina muito pra gente. E pra gente no seguro, nada mais é que uma parte correlata, né? Do direito, o seguro. Tem que ajuda tudo a ver, meu entender irmão. muito ali, né? Aonde seguir, o que pode ser feito, o que não pode. E quando a gente coloca, principalmente hoje, nas obras aqui, tem vários seguros que a gente usa muito o direito no dia a dia. E é isso que a gente vai tentar, né? Ajudar aqui hoje. Todo mundo aqui está à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Vocês duas feras aí. Show de bola. O tema de hoje, então, Regis... Seguro de obra, o que você precisa saber, né? O que todo profissional precisa saber aí para se garantir, né? Para ter uma segurança na obra, para proporcionar segurança para seus funcionários, para seus clientes, né? E colaboradores ali. E para não ter dor de cabeça durante sua obra ou após também. Posso também. Após também. Posso também o pós-obra aí. Tem muita gente que às vezes esquece disso, né? O pós-obra ali, às vezes a garantia que a obra vai ser entregue. Tem situações para isso também. Então, e tem um detalhe, tá? Mas o corretor de imóveis vai ali fazer aquele vídeo, né? Tá terminando a obra. E acontece o acidente ali dentro. O corretor de imóveis, o que ele tem a ver com essa obra? Nada, Teoricamente, nada. Mas ele é um terceiro passante na sua obra e aconteceu dentro do espaço ali da obra. Você é responsável, tem que arcar com qualquer que seja o dano que aconteça com aquele indivíduo. Então, tem muita coisa, a gente sempre brinca que tem coisa aí para ser feita e tem obrigação. Isso e muito mais daqui durante esse papo que a gente vai ter. E hoje, quem que é o patrocinador do podcast hoje, Regis? Hoje, como sempre, nossos parceiros, né? A MIS Imobiliária, a imobiliária que vendeu só nesse trimestre mais de 70 milhões de reais, mais de 100 vendas no trimestre, 51 corretores diferentes venderam. Então, você que está pensando aí em comprar um imóvel aqui em Goiânia, comprar ou vender, entre em contato com eles aqui pelo link aqui na descrição, tem lá o Instagram deles, você entra em contato. E você, corretor de imóveis, está considerando aí respirar novos ares ou sair do autônomo e ter uma imobiliária parceira, né, para te ajudar, te fomentar aí a se desenvolver, também entre em contato com eles lá, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa possibilidade, vai gostar lá do relacionamento lá da MIS, do compromisso que eles têm com os profissionais do mercado imobiliário. Beleza? O outro parceiro nosso, Action Soluções Energéticas, em 2024, quase 2025. Se você tem aí um telhadão felpudo na sua casa. Quem não tem energia fotovoltaica hoje tá comendo bola, hein? Então, essa aí tá eu já comendo vou poeira. chamar lá, que essa eu tô precisando, então essa eu já vou sair daqui já e vou de chamar bola. falando aqui, indicação aqui do podcast, viu? Show de Maravilha. bola. Action Soluções Energéticas. Isso, às vezes você tem aí mora em residência, né, em casa térrea, vamos dizer assim, tem uma cobertura, então é uma oportunidade aí de você colocar, né, a energia fotovoltaica na sua residência. Existe, eu tô sem dinheiro e tal, né, não tenho capital às vezes inteiro para colocar, é um investimento significativo, né, mas hoje existe já financiamento aí para você financiar a instalação desse sistema e o payback aí, né, o payback é o tempo que você demora para retornar esse dinheiro em economia, é de 3 anos. Então, é um investimento que você consegue aí quitar rapidamente e a partir daí você passa a pagar apenas a tarifa mínima da concessionária. Beleza? Então, se você, assim como o Murilo, considera essa possibilidade, entre em contato com a Action Soluções Energéticas aqui no Instagram deles também, no direct. Beleza? O link tá na descrição. Maravilha, galera. Vamos lá.
Murilo, vamos voltar um pouco aí, eu quero entender um pouco como é que você, saindo do direito, meu irmão, entrou nessa vida que, assim, quando eu vou procurar alguém para fazer um seguro para mim, geralmente eu recebo uma enxurrada de informações, né? Sim. São informações técnicas, informações que às vezes eu não consigo nem entender muita coisa. Então, como é que sai, apesar de ter alguma coisa correlata ali com relação ao direito, são umas áreas um pouco distintas. Trabalha com muito número, né, velho? Como é que você saiu do direito e iniciou nessa jornada aí? Conta pra gente. A gente trabalha muito com leis, né? Muito com leitura. O número, a parte estatística ali, essa questão é para quem gosta, né? Autorial? A atuária mesmo, quem faz via de regra é a seguradora. Então, o corretor, a gente de fato tem que entender tecnicamente o que o cliente precisa e levar de uma forma simples. E aí, quando você pergunta, né, o que você foi fazer, como é que você fez essa mudança, eu tenho 35 anos de idade hoje. Meu pai, há 38 anos atrás, então antes de eu estar vivo, meu pai trabalhou numa seguradora. Meu pai foi pastinha. Ele pegava o papelzinho debaixo do braço e de porta em porta vendendo seguro de vida. E aí depois meu pai saiu um ano antes de eu nascer, foi para uma multinacional e por aí enveredou em outros rumos. E aí eu, segundo ano de faculdade, estagiava no Detran, fiz um bom atendimento para uma diretora do banco. No outro dia, essa diretora voltou lá no Detran e me fez o convite para ir para uma seguradora. Logo depois, 3 meses depois, né, estagiário, estágio vencendo, ia pagar o dobro. Você acha que eu aceitei? Na hora. Na hora, ela falou assim, você aceita? Eu pago quanto? Ela, tanto, eu quando? Semana que vem, eu falei, sim, minha amiga, tô pronto. E aí fui estagiar primeiro na seguradora, e eu fiquei durante 9 anos e meio em seguradora. Depois de um outro segurador comprou meu passe, fui para outro segurador, e fui gerente da seguradora. Então eu treinava corretores, né? Atuei com mais de 400 corretores no estado de Goiás já. Então eu treinava o corretor a vender, a atender o cliente, a saber do produto. Então eu era o responsável por pegar as informações lá na seguradora em São Paulo e trazer aqui para a ponta. E muitas das vezes o corretor falava assim, ó, não entendo o produto. Só que eu precisava bater meta. Eu falei assim, então tá, marca a reunião, vamos junto. Chegava lá, explicava para o cliente, levava tudo isso. E durante 4 anos, nessa seguradora que eu fiquei mais tempo, eu fui responsável por dar um curso que a gente chamava de Segurez, que era nada mais que pegar aquele monte de linguajar teórico e técnico, da mesma coisa, né? O rebuscado que tem lá no direito, e traduz para uma linguagem que a pessoa vai entender. A mesma coisa, o que o juiz fala lá, o leigo tem que saber, o advogado tem que saber, o Ministério Público tem que saber, todo mundo tem que entender, né? Então, por muito tempo eu fiquei responsável por fazer essa tradução, vamos dizer assim, do que era chato, teórico, para o modo normal. E aí eu tento hoje levar isso para todos os negócios que a gente vai fazer. Por mais que tenha complexidade, a gente fala assim, um seguro que eu te dou ali uma apólice com 2 páginas, por exemplo, tem por trás umas condições gerais, né, que vai regir desde o começo ao fim, que tem 200 páginas. Mas, de fato, tem que saber tudo isso, tem que explicar naquele detalhe, todas aquelas nuances. Muitas vezes, não. Então, a gente tenta trazer assim, essa é o que você precisa entender, é o que você precisa saber. Se acontecer alguma coisa, quem vai te atender? Aí, de fato, é o profissional de seguros, no caso eu, a minha equipe, estamos ali responsáveis. Então, quando eu vi essa mudança, eu fiquei ali, né, praticamente 10 anos, 9 anos e meio, e aí eu falei assim, não, agora eu vou mudar de ar. Eu vou sair desse lado do balcão e vou pro outro lado do balcão, porque eu falei assim, cara, eu tô ensinando o corretor a vender, a prospectar, a ir para cima, por que eu não ir para lá? Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero ir pro outro lado. Abandonei a boia, né, que a gente fala que é a CLT, e falei, vou empreender. E aí eu saí, eu não tinha nenhum cliente na carteira. Foi muito engraçado que meu primeiro mês eu fiz 3 clientes. Meu pai, seguro do meu pai, o seguro da minha madrasta e de um amigo. Mais nada, cara, mais nada. E assim, foi por muito tempo, foi difícil. Por muito tempo, o pessoal fala assim, o Murilo da Porto Seguro. Eu falei, não sou da Porto mais, sou corretor de seguros, não tem cliente, me dá oportunidade. Então foi um ano e meio ali, a gente construindo esse momento de pedir oportunidade. Porque às vezes o cliente acabou de fazer o seguro semana passada e vai renovar só ano que vem. Então é um plantio, né? Aquela colheita, aquele negócio assim, bem longo, bem tranquilo, mas obviamente não foi nada tranquilo, né? Porque eu saí, tinha uma grana, pensei que ia durar ali 20 meses, com 10 meses eu estava com a corda no pescoço, devendo cartão de crédito. Aí, meu amigo, faz a oportunidade, tem que fazer, ir atrás, correr e isso buscar mais clientes. Isso tem quanto tempo, Murilo? Bom, isso foi dia 8/4.
8 de abril. Então a gente está com 4 anos e meio como corretor de seguros. Ah, achei que tinha 4 meses. Não. Caraca, foi esse ano, não. Não, 8 do 4 4. 4 anos e meio como corretor de seguros 8 mesmo. do 4 de 2020. 20. Ah. Ixi, foi no auge ali do... Pouquinho da antes. treta. Pouquinho antes, Pouquinho da antes do confusão. problema. E aí Ixi, mas você pegou uma parte explodiu. boa, Não, tá todo mundo com medo, né? não, mas ninguém me conhecia. O negócio explodiu e eu falei assim, pronto, eu não posso visitar. Como é que você vai vender Não posso agora? fazer nada. Cara, era Meu telefone, Deus. ligando pra um pra outro, é amiga, é isso, aquilo, outra, oportunidade, e até que a gente foi levando a vida. E Engrenou. deu certo, graças E a Deus. quais são os números da MG hoje, assim, de gestão de patrimônio? Porque é uma gestão de patrimônio, né? É, a gente faz gestão de patrimônio, né? Então, assim, hoje é difícil porque a gente tem situações que elas são sazonais. Hoje, nós somos a terceira maior corretora do Brasil em venda de seguros de eventos, de uma seguradora específica. Então, nós temos um nicho específico que a gente atende, eventos do Brasil todo. Já são 9 estados que a gente faz eventos. Então, evento de Natal agora, essas construções de tenda, parte de enfeite. Então, a gente já trabalha muito com isso, então a gente atende. Legal. Então, são números assim que a gente não consegue falar assim, hoje, apurar até uma gestão de 10, 12 bilhões de reais, não dá para falar isso, porque chega nessa época agora, vai lá em cima, mas a gente faz um evento, Tem como uns picos, né? tem picos, né? Tem eventos que a gente faz, que a apólice de vida tem 2,8 bilhão de risco segurado. E é uma apólice que vai durar durante 15 dias, um evento grande, que vai acontecer, passar ali 1 milhão de pessoas, passou isso, aquilo ali acaba. Então, assim, num fluido que tem dentro da corretora, quando a gente coloca, assim, muito condomínio, muita empresa, muito estrutura grande, muito armazém, muita obra, a gente tem ali em torno de 8 bilhões e meio de risco sob gestão, em torno de quase 2 mil clientes ativos na carteira. Maravilha. Nossa, Então, grande. vamos entrar no tema que é o nosso foco, né? Entendemos um pouco aí sobre a MG Gestão de Ricos. Murilo contou um pouco da história dele. Mas realmente o que a gente está interessado, eu principalmente, Murilo, apesar de fazer os seguros das obras, não entendo. Eu simplesmente acato o que o corretor está trazendo para mim, né? Que inclusive é você, né? Sim, sou eu. Inclusive, eu sei que tem mais obra, então tem obra sua que tá faltando, a gente ainda sentar e resolver isso. Mas pode deixar que amanhã eu finalizo isso lá. Lava as roupas sujas lá no escritório. Não, mas A gente vê quais obras ainda estão sem, vamos resolver isso, que Mas vai eu sair com medo hoje eu daqui. acredito que é quase todo mundo assim, apesar de você, a não ser que seja um patrimônio muito gigantesco, né? A gente acaba acatando de verdade o que o corretor, porque a gente enxerga o corretor de seguros ali como uma autoridade do assunto e, cara, não vou nem ler esse tanto de coisa, né? Kleber, e tem que ser. O corretor, ele é o responsável técnico por estar te vendendo aquele negócio. É a mesma coisa que você ir no médico. O médico é o responsável, o engenheiro é o responsável. Vocês são responsáveis pelaquela parte que vocês estão ali. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, justamente isso também, tá? Tem muita gente no mercado que vende seguros e nunca sequer passou pelo banco da escola de corretagem de seguros. O cara não tem a certificação dele. Então, assim, eu sempre falo, cara, pede a certificação. Vê com quem você está falando de verdade. Ah, não, mas ele é amigo da família, tem 20 anos que trabalha com isso. Tá, tem 20 anos que ele mexe com isso. Quem mexe, a pessoa descobre. Agora, trabalha quem tá ali, quem estuda. Vocês trabalham com obra, vocês trabalham com isso, vocês estudam isso o dia todo, vocês estão vivendo aquilo ali. Então, eu sempre falo, peça a primeira coisa. O cara sabe o que tá fazendo? Ah, não, ele só faz o seguro ali do carro toda vez pra gente. Então deixa ele fazer o seguro do carro, fala com quem de fato conhece do teu problema que vai acontecer. Então a gente tem muito corretor especialista hoje no mercado. Eu falo isso porque eu também sou diretor do sindicato hoje, dos corretores do estado de Goiás, e a gente sabe que tem corretores especialistas nesse segmento. Tem corretor De obra, no caso. de obra, no caso, exatamente. Atende o Brasil todo, obras de todos os riscos, todos os tamanhos. Tem corretor que é especialista em obras, vamos dizer assim, somente de usinas hidrelétricas. Então ele está super nichado, tem toda aquela questão ali, mas ele é especialista naquilo. Não faz outro tipo de produto. Então a gente sabe que tem profissionais especialistas, igual na corretora nós temos áreas que atendem os clientes, áreas diferentes. A área que trabalha com a parte de automóvel, residencial, empresarial, outra área que trabalha com vida, outra parte de alavancagem de crédito, financiamento, consórcio, home equity, e outra área que faz a parte do corporativo, que é essa parte que eu estou à frente hoje, a parte do corporativo, obras e grandes riscos. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar sempre em consideração, né? Fazer com um profissional que entende o que está falando, que entende o que está fazendo, para depois, na hora do vamos ver, né? Que a gente fala assim, é barato. Que a gente for olhar hoje, o custo de todos os seguros, se fizer tudo, é barato perto do custo da obra.
mas esse barato pode sair caro lá na frente se fizer algo mal contratado ou que falte alguma coisa. Isso é unânime aqui, né, Regis? Sempre que a gente traz um profissional especialista aqui, a gente sente que a falta do cliente ou da pessoa que está utilizando aquele serviço não ter o conhecimento agrega não. Faz com que ele tome umas decisões equivocadas por conta de não saber. Com certeza, né? Do profissional não ser habilitado. A gente tem uma mania, não sei se do brasileiro, né? Querer desmerecer ou desvalorizar, na verdade, o serviço do profissional, né? Então você acha, não, isso aqui é facinho de fazer, eu vou fazer esse negócio aqui. Sai mais e aí, caro. na hora que você vai fazer, o trem Sai muito mais caro. Né? Então é sempre importante, e no caso seguro também, né? Ter um profissional ali que entende, como você disse, e ainda também a questão que a gente comentou hoje, a questão como é que se diz? Todas as áreas hoje, elas estão ficando muito tem muitas áreas nichadas, não esqueci o termo que eu te falei. Especializadas, né? Toda área hoje tem muita especialização, era isso que eu queria falar, né? Então, a gente estava comentando hoje sobre contabilidade, né? Que tem muitas áreas que precisa de até a parte da construção civil, né? É uma dor que existe hoje no mercado. Ter especialistas, né? Contadores especialistas só em obra, né? Só em questões burocráticas e de imposto ali de obra. Tributação, né? E aí, enfim, dentro aí você acabou de comentar, né? Que dentro de corretor também vai ter ali cada um especializado numa areazinha específica, né? Exato. Mas aí, agora eu quero saber das tretas. Pra gente começar também aqui, conceituar as coisas, né? Na hora de definir o título ali, a gente ficou ali naquela... Você comentou ali seguros essenciais, não sei o quê. Eu tinha colocado seguro de obra, né? E aí deu a entender ali que não é bem esse o termo correto, né? Então vamos conceituar as coisas, né? O que seria o seguro de obra? Se é esse o termo correto? Se é um só? O que é? Do que a gente tá falando aqui, vamos dizer assim? Vamos lá. Bom, primeiro, a gente tem um seguro que é de obra mesmo, de fato. Que é o que a gente chama de risco de engenharia, tá? É um produto. A gente tem um outro produto que é o seguro de vida. Mas o que o seguro de vida tem a ver com a minha obra? E aí a gente pega nos 27 estados nossos aí, né, do Brasil, unanimemente em todas as convenções coletivas, famosas CCT, tem lá a obrigatoriedade de contratar um seguro de vida para o teu funcionário. Aí você fala, nossa, mas peraí, já foi até tema do podcast aqui passado já, que eu estava assistindo em relação à regularização. O funcionário está dentro da minha obra. Ele está regular, é CLT, contrato, como é que é? Então isso tudo influencia. Então eu vou lá, o cara não tá na minha obra trabalhando, não está registrado. Eu sou responsável por ele estar ali dentro, meu funcionário, não é? Independentemente da forma que eu contratei ele. Se está regular ou não, eu sou responsável por ele estar ali. Se ele morrer, sou responsável. Vamos falar que a parede caiu lá. O teto caiu. A laje não ficou muito boa, desabou, não curou o concreto de forma correta, desabou na cabeça daquele indivíduo ali e ele morreu, ficou inválido. E isso pode acontecer ali dentro. A gente está falando do seguro de vida. Se tiver desabado lá dentro, a gente tem às vezes um erro de execução, dependendo do que for, a gente vai ter que fazer uma limpeza, vai ter que ter um laudo de um perito. Isso pode ser dentro do seguro da obra especificamente. Agora, uma coisa que é bem engraçada, o senhor José tá trabalhando normal, só que o filho dele nasce. Não tem nada a ver, não aconteceu acidente, não aconteceu nada. O filho dele nasceu. O dono da obra é responsável por alguma coisa? Não sei. É responsável. Só se for padrinho, né, não? Não, se for padrinho, ele tá lascado, né? Ele vai ter que fazer um quartinho pro menino lá. Mas assim, se não for o padrinho da criança, o que vai acontecer? Em muitas coisas... Cara, padrinho do menino. Se ele não for o padrinho da criança, e mesmo sendo o padrinho da criança, em muitas convenções coletivas no Brasil, a gente tem ali que no nascimento do filho tem que entregar uma cesta natalidade. Às vezes de R$300, R$250, ou uma caixinha com vários utensílios que estão na convenção coletiva. É sério isso? Eu ia falar pra você levantar a boca e caiu o queixo do Kleber agora. Eu acho que eu perdi um monte de cesta natalidade. Não sabia dessa. E aí, depende do estado, né, pelo que você falou. Depende do estado, questão da nacionalidade. Depende do estado. Tem alguns estados também. Aqui em Goiás também. ou não? Aqui em Goiás, não. Em alguns estados ainda, engraçado, se o filho morre, tem que pagar um valor específico da cobertura do funcionário. Em outros, se a esposa morre, é outro valor. E olha que a esposa e o filho não estão na obra. Aí, então, mas aí só pra voltar ali rapidinho, que você falou que tem um seguro de vida e falou que se o cara
morrer lá, caiu a laje em cima dele, ele ficou inválido ou ia falecer, quem que vai cobrir esse prejuízo aí, assim? Excelente pergunta. Vamos lá. Só pra gente falar de custos, né? Que às vezes as pessoas falam assim, quanto que isso custa? O que isso vai me onerar? Eu não tô falando custo, não. Tô falando assim, quem que cobra? É o seguro de vida, pelo que você falou. Se morre o teu funcionário, quem cobra é o seguro de vida. Se ele morre na obra... Se ele morre na... O seguro de vida, ele vale em qualquer lugar do globo terrestre. Uhum. Se o seu funcionário viaja, vai pescar lá em Aruanã e ele morre afogado, dentro do teu seguro de vida tá coberto. Sim. Não tá coberto as coberturas dentro, se for o seguro da obra, porque ele não tá na obra. Beleza? Mas e se ele morreu na obra? Morreu na quem obra. Quem vai cobrir? É o seguro de vida ou o seguro de obra? Depende. Morreu por causa de quê? Morreu? Acidente. Seguro de vida cobre a parte de morte. O que mais que vai precisar ser coberto ali? Vamos falar que depois a família vem e emenda com um processo trabalhista. Quer rescisória, assim. Tem seguro para verba rescisória? Não. Verba rescisória, não. Porém, a família te processou porque você não deu o EPI correto, você fez um monte de outras coisas, um dano moral, era um jovem. Ó, eu trouxe um número aqui, vocês sabiam que 42%, isso mede Brasil, tá? De todos os registros de acidente nos quinais da construção civil, 42% são jovens entre 16 e 34 anos, que é a maior massa trabalhando hoje em dia ali, que é o jovem. Então, a família vai entrar com o processo. Ah, pai de 30 anos, tem 2 filhos, me deixou tal coisa, eu quero mais tantos R$1.000. Se tivesse tal EPI, isso, aquilo, outro. Primeira coisa que vai acontecer, o juiz vai falar o seguinte, tá bom, esse dono da obra, seja empresário, seja pessoa física, ele fez o seguro de vida que era obrigatório? Fez. Ah, é morte acidental. A gente tem muitas convenções que paga dobrado, então ele recebe 2 vezes o valor da morte. Então vamos falar, se é 20 mil, ele vai receber 40. Aí o juiz vai falar o seguinte, não, então tá, já recebeu o seguro de vida, tira isso daqui, para de pedir advogado, está sendo exagerado. Então já recebeu o seguro de vida. Eu não vou nem penalizar a pessoa mais. Ah, quem mais tem que fazer? Ah, ele não deu EPI, não deu tal coisa. Tá bom, então tem uma multinha aqui para poder te pagar. E mais essas verbas trabalhistas ali, que faltam mais R$10.000. Parte desse prejuízo, ali, às vezes, o que pode ser feito é vir dentro da parte do RC empregador, lá no risco de engenharia, e pagar ali dentro essa indenização. Mas vai ter coisa ali que, de fato, vai ser arcado pelo dono da obra ali, que aconteceu nessa rescisão trabalhista do funcionário. Então, ficou claro? Aí, no caso, se não tiver o seguro de vida, caiu a laje em cima do cara, o que acontece? Não tem o seguro de vida, mas tem o seguro da obra? Isso. Beleza. Você vai para a justiça, provavelmente. Você fez o seguro? Não. De vida, não. Provavelmente o juiz vai te fazer o seguinte. É um agravante, né? Quem paga mal, paga... Não, calma, mas aí eu tô considerando um caso que não é obrigatório. Não é obrigatório. Uhum. Não, mas o seguro de vida é obrigatório no país todo. Ah, é? É. Ah, Todas as convenções coletivas vão ser obrigatórias. Não é obrigatório o seguro da tua obra. Você não fez algo que era obrigado. Aí quem paga mal, paga. Então vamos lá, repete isso aí que é importante. O seguro de vida para o empregado, como é que é, Murilo? Em todas as convenções coletivas do Brasil, ele é obrigatório. Então esse é o único seguro obrigatório relacionado à obra? O único obrigatório é esse. A não ser situações que, na hora de executar o contrato, as duas partes colocam a obrigação de alguém garantir alguma coisa. Isso. Aí vai estar amarrando o contrato. Mas por lei, seguro garantia outra situação. por lei, o único que é obrigatório numa obra é o seguro de vida Seguro de vida dos funcionários. Aí vai variar de cada estado, o valor da cobertura e tudo mais. E aí, quando a gente volta, então, na situação, não fez o seguro do funcionário, mas fiz da obra. Aí lascou, hein? Lascou nada, é barato. Ah. Falando de valores. Não, tô falando no caso de não ter o seguro. Lascou, porque não pagou mal, paga 2 vezes. Uhum. Se ele ia pagar 40 mil por um acidental, o juiz já vai falar assim, beleza, tamo aqui, é 80. Mais isso, mais aquilo outro, porque e ficou mais caro. agrava que ele não fez, né? Agrava que ele não fez, né? O deixar de fazer, deixou de dar o EPI, deixou de fazer tudo certinho, vai ter um problema. Então isso é preocupante. E é super barato. Quando a gente for olhar assim, em média, tá? Vou botar na obra pequena, porque a gente tem grandes construtoras com 100, 200, 1.000 funcionários, pagam bem menos do que isso, tá? Mas de modo geral, R$10 por pessoa. Você tem uma casa ali de R$1 milhão, vai ter uns 10 funcionários ali rodando, vamos na média, 18 meses de obra, 10 funcionários, R$100 por mês, 18 meses, R$1.800 você vai gastar durante toda a tua obra de seguro de vida. Nossa, muito pouco, hein? É muito pouco. E aí você fala assim, tá, Murilo, e quanto custa o risco de engenharia? Bota mais ou menos, com as coberturas até legais, 0,1%.
Então, se é uma obra de 1.200.000, mais R$ 1.200 Nossa. de seguro de obra. A gente tá falando em Muito R$ 3.000 barato, perto de R$ 1.200.000 da tua obra. Você coloca isso daí, dá 0,25% do custo da tua obra para resguardar e tirar qualquer outro problema. Não, 0,0025, não dá nem 0,2 não. Dá 0,25% Do custo da obra, de do um custo da milhão e obra. pouco. Isso. Se for só Dá dividir mesmo, menos dá de 1%. Né? menos de 1%. Então, assim, é custo. Para mim é investimento. Porque R$ 3.000, muitas das vezes, numa obra dessa, não tá a louça que ele colocou no banheiro. Não dá. Se for de caixa acoplada, já tá dando 2.800. E uma casa de 1.200.000 não é caixa acoplada simples, né? Vamos falar, uma bela de uma louça ali é R$ 6.000. Uhum. Então, é um custo que você tira ali, né? Um respaldo. Compra você uma pode de dormir 3, né? Não instala no De banheiro, três já né? tá- Deixa o banheiro no fundo sem, mas faz o seguro. Isso é parcelado. Assim como o Kleber fala muito bem também, no relação do produto dele, que quando o dono da obra começa a pagar, né, desde o começo lá o INSS dele, fica muito mais barato do que o cara que chega de última hora poder pagar. Que é a mesma Isso coisa, serve né? pra qualquer coisa, né? Planejamento, né? Quando você Planejamento. planeja alguma coisa, sai mais barato. Agora, se E você outra deixar coisa, quando pra você já apagar um coloca incêndio, desde o começo lá na linha, lá no começo, a linha do seguro, já coloca aquele custo ali embutido na tua planilha da obra, isso não tá te definindo nada. Porque o empresário vai colocar o custo que ele quer ali, o quanto que ele quer ganhar de lucro, vamos embora, tá no custo da operação, né? Uhum. E isso não impacta para ninguém. Eu sempre falo, não coloca o seguro como a última linha, coloca ele como a primeira linha. Sim. Que aí você vai estar resguardado. Porque o cara que, quando é investidor, ele tá colocando o dinheiro dele ali. Você coloca o seu dinheiro em qualquer lugar sem ter nenhuma Uma garantia. né? Esse é o primeiro ponto. Quando você vai colocar lá, investir o dinheiro numa agência de câmbio de negócios, a primeira coisa que você vê é se tem garantia, se tem lastro, quem que é, quanto que me dá de rendimento. E aí você vai investir na construção Mais e não tem seguro, né? garantia nenhum. Mais importante que ganhar dinheiro é não perder, né? Não perder Nossa, o dinheiro. essa frase eu vou... da tatuagem. É. Nesse ponto aí, a gente coloca que, via de regra, né, a gente faz 90% do tempo de ação e 10% de planejamento. Só que tem que ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Na engenharia também é assim, né? E aqui no Brasil, né? A gente Particularmente. não- a Mas gente nos não- Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, é o contrário. Eles geralmente projeto, né? Período de projeto e tudo mais é, sei lá, 2, 3 anos de projeto. E aí, quando você vai executar, ele executa rapidinho em 1 ano. Tá ligado? Porque já tá E tudo tão detalhe, que lá projetadinho. tem todos os projetos, né? Isso. Você não tem economia, não é o pacote, já vai vir tudo. Ah, mas é só um ponto de gás. Tudo bem, tem o projeto do gás, tem o projeto de tudo certinho. Aí Maravilha. no Então a detalhe. gente descobriu que o seguro de vida vai ajudar a gente na obra. E é obrigatório. E é obrigatório para o Brasil inteiro. E a gente descobriu também que tem o seguro da obra, além do seguro de vida que ajuda na obra. Tem mais algum? Tem. Vamos Tem lá. os- Só antes não sei se falar agora ou eu ia perguntar o que que é o seguro de obra. A diferença, né? É, porque ele falou bastante do seguro de vida, né? Sim. Aí, o que que seria a cobertura do seguro de obra? O que que é que ele cobre? E o- quais os riscos envolvidos em não tê-lo? O seguro da obra, eu vou começar pelo risco de não ter, Uhum. que eu acho que ele é bem importante. Por que eu falo nisso? Tem o primeiro ponto lá, às vezes eu tenho uma empresa pronta, tem um prédio bacana, já está pronto, e eu vou fazer uma reforma na fachada, tá? Então eu já tenho o seguro da minha empresa, então eu estou resguardado. Mas quando eu vou fazer qualquer tipo de reforma ou construção, obra nova, implementação, qualquer uma que seja delas, isso é excluído do seguro, tá? Do meu prédio. Se está em obra, não vale o meu seguro. Uai, como assim? Porque eu tenho que fazer um seguro que chama risco de engenharia. São produtos diferentes e eles não andam ao mesmo tempo. Então, sai um e entra o outro. Quando acaba a obra, eu faço o seguro do prédio de novo. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, então... Muitas das vezes deixa a eu só- pessoa pensa... Calma aí, deixa eu só pra entender que eu não entendi muito bem. Qual que seria esse seguro que o prédio já tem? É um seguro do condomínio? Pode ser o condomínio que seja, falando de um condomínio, ou pode ser de uma empresa. Como aqui é um prédio, é uma empresa, tem várias salas, e aí já tem um Aí seguro geralmente tem um daqui. seguro envolvido. Beleza. Aí o cara, Do se ele for prédio, fazer do uma conteúdo. reforma, esse seguro que ele já tem contratado não cobre o que vier a acontecer naquela No reforma. período da obra. Isso. Ah, porque, Então ele tem que fazer o seguro da, Da obra. obra. porque o Entendi. fato que gera é a atividade da obra, né? Exato. Porque o risco muda.
Isso, Eu vou aumenta ter o risco, fiação, né? vou ter Aumenta o risco. fiação exposta, eu vou ter o aumento de número de pessoas entrando e saindo, eu vou ter outras situações, por exemplo, quebra de um vidro, quebrou um mármore. São situações que são inerentes de uma obra, que estão cobertas dentro do seguro da obra e não são precificadas dentro do seguro do prédio. Então, situações que a gente tem que sempre levar em conta, porque recentemente a gente teve aqui em Goiânia, tá até nesse exato momento acontecendo isso, tá? O prédio está fazendo uma reforma Na e a fachada. seguradora... Não, é Reforma, coisa né? simples mesmo no subsolo. A seguradora foi lá fazer a inspeção antes de renovar e falou, tá em obra. Não te dou o orçamento e não renova. Nenhuma seguradora aceita. O que o prédio tem que fazer? O seguro da obra, acabou a obra, chama a seguradora e fala, pode voltar aqui, refaz a vistoria e vamos seguir com o seguro da obra, do prédio, especificamente. Então isso é muito importante, essas duas nuances, tá? Não sabia disso. Quando a gente fala no seguro da obra especificamente, ele se divide em duas partes. A gente fala uma parte que é da obra e uma parte que é de terceiros. Ele pode ser vendido junto, via de regra a gente faz isso a maioria das vezes, porque senão seriam duas apólices, de vender dois produtos para o cliente, explicar duas vezes, explicar a diferença. Mas via de regra a gente dá como um pacote, com todas as coberturas, explica tudo ali, e entrega para ele. O que a gente tem ali? A cobertura básica, que é incêndio, raio, explosão, que pode acontecer durante a obra. Eu tenho erro de projeto, o projeto pode estar errado, colocou que tem um vergalhão diferente, a medição foi correta, mas colocou o errado e desabou tudo. É erro de projeto. Qual que é a responsabilidade? Ela é cruzada, não é? A gente tem questão de manutenção. A gente tem a manutenção. O pós-obra, igual você falou, o construtor tem um período de pós-obra. Dentro do seguro ali, nós temos um período de incêndio pós-obra, manutenção pós-obra. Não chega os 5 anos, né? Especificamente pós-obra mesmo, né? Especificamente E o seguro pós-obra. cobre, no caso, a manutenção que vem a dar depois do período da obra? Se for por acidente e erro da construção, sim. Mas geralmente manutenção pós-obra vai ser por erro da construção, né? Geralmente. Depende. De modo geral. Tem algumas situações ali que a gente vê, às vezes, que pode não ser. Pode ser um mau uso. Isso. E se eles caracterizam um pouco, né? Tenta levar ali, a gente sabe, né? Que chega, o pessoal brinca, né? Vai dando os últimos 6 meses para dar os 5 anos. O povo liga e reclama para todo construtor. Ou fala assim, meu amigo, tô contando os dias para dar os 5 anos, vamos ter que te responsabilidade mais. Porém, a gente sabe que no finalzinho tem esse problema. Mas aí a é gente interessante isso, né? Então acaba sendo mais uma motivação aí pro cara contratar o seguro de obra mesmo. Mais né? uma garantia, né? Porque- Só lembrando que o pós-obra, dentro do seguro de risco de engenharia, ele vai até 12 meses. Já a Tem obrigação como estender? Não. até 12 meses para o construtor normal. Quando a gente fala em incorporadoras, a gente faz um seguro de garantia pós-obra, que aí esse vai até os 5 anos que eles precisam ali. Nossa, que Mas aí, massa. como a gente está falando de um risco bem pequeno, porque a gente está falando de uma incorporadora, uma construtora bem maior, a incidência de pós-obra deles é menor. muito menor do que um consultor normal, um cara que fez uma empreita, coisa mais simples ali. Então, tem esses produtos diferentes. É sempre bom a gente lembrar que a gente tem, desde o cliente, né, que está construindo a casa ali de 400 mil reais ali, o inicial, ao cliente que está colocando um prédio ali de 500 milhões de reais de investimento. Então, a gente tem vários sentidos diferentes e nuances diferentes. Então, a mesma coisa, o custo também vai mudar para ele. Pode ser mais barato para o grande, né? A gente tem aquela regra, né? Que o rio sempre corre para o mar. Então, normalmente acontece também. Mas a gente sabe que os riscos são bem menores. A questão de compliance que as empresas elas passam, né? De EPI e tudo mais. Eu já entrei em vários canteiros de obra de clientes normais, de obras pequenas, sem ninguém nem saber quem era eu. Já não tem como você entrar numa grande obra sem você se registrar, colocar capacete disso, capacete daquilo outro, toda aquela paramentação, né, informações. Tem obras que a gente entra que tem que colocar colete para identificar que são visitantes e tudo mais. Então isso é bastante O importante. risco né? diminui nesse caso, né? Exato. Aí é onde a gente Mais fala sempre, controlado. né, a nossa empresa chama MG, gestão de riscos, porque a gente tenta sempre mostrar para o cliente que fazer a gestão do risco dele em todos os pontos, né, numa visão de 360 graus, ele vai conseguir mitigar e reduzir ali um possível prejuízo, melhorar nos ganhos dele e evitar problema, né? Ninguém quer ter problema. A gente quer ter problema de como ganhar mais, e não como perder, né? Como a gente tinha acabado de falar aqui agora. Show de bola. E é importante falar que, assim, considerando que a maioria dos construtores no Brasil são pequenos construtores, Sim. quanto menor você é, mais você deveria, né, enxergar isso como um aliado, né? Claro, porque qualquer perda
ela é Gera mais prejuízo, impactante pro exatamente. menor que Do tá que ali, pro o cara maior. suado, juntou o dinheiro dele, começou a primeira obrinha dele com, sei lá, 50 mil reais e financiando o resto. Beleza, tá capitalizado hoje, tá ali com 1 milhão rodando, mas se ele perder 100, 200 mil reais, cara, Quebra. Já entra no prejuízo. Pode quebrar, às vezes pode não quebrar, quebra, mas ele vai tomar um prejuízo, ele vai às vezes regredir ele 6 meses, um ano do negócio dele, vai assim, cara, eu podia estar surfando uma boa onda agora. Mas não, eu fui lá e honrei, porque a gente sempre fala, né? A gente faz muito negócio, a gente brinca, né? Que seguro é algo que você paga pra não ver e você paga uma expectativa. Se um dia der algum problema, alguém respaldar. Eu brinco muito, né? Que ninguém me chama, né? Pra inauguração da obra. Não me chama pro churrasco, não me chama pra nada. Mas se pegar fogo ou desabar a obra, Essa te chama. eu sou o primeiro a ser chamado. Não liga nem pro bombeiro, já liga Não. pro Murilo. E aí vai pagar que dia? Eu Ô, falo assim, mas pagar por quê? Não, tá atrasando a obra. Tem que ficar pronto daqui 6 meses. Já aconteceu isso recentemente. Por que eu tô falando isso, tá? Muitas das vezes, o cliente ali, o cara é um construtor e ele pega a licitação. Então, quando ele pega a licitação, a primeira coisa que tem que ter é o quê? Tem seguro. Seguro garantia que ele vai executar aquela obra. Então, ele já tem um seguro. Segunda coisa, tá lá, a obrigação no órgão licitatório dele ali. O seguro, risco de engenharia. Terceiro ponto, seguro de vida. Porque a empresa está terceirizando para alguém, não é porque terceirizou que você deixou de ter a obrigação de fazer. Só que como eu estou terceirizando, eu exijo que o terceirizado pague. Compra, né? Beleza? E aconteceu isso. A gente está com um sinistro, uma obra em São Paulo agora, no exato momento, que exatamente aconteceu um acidente e isso demorou. A empresa o quê? Já foi lá, já começou a resolver seus problemas, porque ela sabe, esse sinistro vai me custar mais caro. Ah, Murilo, eu preciso de urgência na inspeção, porque meu contrato tá com dias já para vencer. Eu tava atrasado. Eu falei, você tava atrasado? Ele falou, tava 15 dias. Eu falei, então ele tá 15 dias atrás. Ele falou assim, não, tá 15 dias na frente do problema. Eu falei, meu Deus, então corre. Então, nesse ponto também, para poder evitar a diminuir o prejuízo do quem tá na ponta. Porque ele tinha, primeiro, a obrigação de entregar. Segunda coisa, a obrigação que ele teve foi de incêndio. Então, ele tem que respaldar o que gastou, refazer, limpar o local. Então, quando a gente pergunta em coberturas, foi muito boa a tua pergunta, Rez, que quando a gente tem as coberturas ali, eu tenho limpeza, às vezes, de fazer o honorário de um perito, que eu vou ter que laudar. Vou ter que chamar um perito externo para saber qual que é a causa do incêndio, ter que registrar tudo certinho, tem que ter limpeza. Perito não é barato não, né? Não deve ser. Principalmente porque é sempre no sinistro. Quando... Já é prejuízo, e não tem conversa. Então, nós vamos ter que ter limpeza. Você tem que tirar tudo aquilo ali, o perito vai ter que laudar até onde é prejuízo, até o que pode ficar, ou ele vai falar assim, tá condenado, tem que derrubar isso aqui tudo de novo. E depois que isso termina, tem que limpar tudo isso e fazer de novo. E isso entra nos custos ali da obra. Então, a gente tem o período que você tem que continuar pagando teu funcionário. Vamos falar que demora 30 dias isso. Uhum. Até isso regularizar, 30 dias pagando a folha dos seus funcionários, tudo tem que comprar de novo e entregar a obra. Então, esse custo ali, às vezes a gente fala assim, o indireto que pode acontecer, dependendo do tamanho da empresa, quebra. Como você falou, vai quebrar o cara. Então, isso pode ser feito. Quando eu falo ainda, na situação assim, queimou, e a gente brinca, quem que é o vizinho da loja? Aí eu falo assim, mas por quê? O que eu tenho a ver com isso? Da obra, no caso. Da loja, da obra, e eu falei loja porque eu ia citar um exemplo da obrigatoriedade quando você vai fazer em obra em shopping e prédio comercial. Quando você vai entrar nessas duas searas... Tem muita obra em shopping, né? Você passa no shopping, toda hora tem uma obra. E no shopping, você não entra, você não pega a licencinha lá, o alvará para fazer a obra, sem apresentar a apólice do seguro de risco de engenharia. E a maior das obrigações no shopping, É o terceiro. pasmem se quiser, é o coleguinha do lado. É o coleguinha do lado. Ele tá quase que se lixando pra você. Meu amigo, você tomou prejuízo, eu te dei carência de 2 meses, você vai ficar 6 meses pra fazer a obra, tô nem aí, no terceiro eu tô te cobrando. Ah, prejuízo, beleza, joga fora e faz de novo. Mas o negócio Mas o problema é o coleguinha. quem que é que tá do lado? Porque o que tá do lado tem um contrato com o shopping de abrir de segunda a segunda, de tal hora a tal hora, e ele tem que estar aberto, porque se ele não tá aberto, tá gerando lucro ou prejuízo. Porque quem é o principal sócio de quem tem loja de shopping? O shopping. O shopping. Exatamente. Agora, na época de Natal, é engraçado, né? Toda lojinha aparece um funcionário novo, né? É o funcionário do shopping lá calculando se tá tudo certo, o que ele fala que vendeu pelo que tá pagando no shopping. Então, a gente tem essa situação. Engraçado que a gente teve um outro sinistro esses dias pra trás em Goiânia. Goiânia tem uns 6 meses já. Era uma loja de comida
E a obra foi atrasada 40 dias porque erraram a coifa na hora de executar e a sucção da fumaça não estava de acordo com o que o shopping queria e teve que parar a obra e o cliente teve esse prejuízo dos 40 dias. Então isso é problema ainda. Erro de projeto, erro de execução. Tiver que fazer, a gente teve que pedir continuidade do seguro. Então você sabe muito sinistro, então, né? Que Mas aconteceu. tava segurado Muito exemplo de trem errado. Não, tem um que vocês postaram um negócio hoje, que é até legal, que é grua, né? A gente vê muita grua caindo. Grua também é problema demais. E lá atrás do meu prédio caiu, acho que foi ano passado. Sério? Foi, caiu no meio da rua. Posso falar o nome da empresa, outro que caiu esse ano. Eu lembro desse negócio. Numa praça famosa aqui de Goiânia, sem ser o do seu prédio, né? Do seu prédio. Tem uma que a rua tava afundando, né? Aquela lá que você mostrou. Tá resolvido já, aquilo lá, calma. Detalhe pequeno, resolvido. O problema não foi da obra, que lá é bom, é salutar a gente falar isso. O problema não foi da obra, o problema não foi nada relacionado ao seguro, à obra, à construtora, nada. Ali foi um detalhe que tinham passado uma adutora ali perto e tinha um erro ali por conta da parte da adutora da empresa fornecedora de água da cidade. Então, ali que teve o problema e, obviamente, acarretou tudo ali, mas a consultora respaldou, o seguro respaldou e vida que segue, né? E aí é engraçado a gente lembrar que a seguradora vem, pode pagar, e toda a apólice de seguros, quando a gente fala lá dentro do registro de engenharia ou outras apólices, a gente tem a parte do RC, que é a parte que eu respaldo terceiros. E o RC, a gente tem... O que é RC? Responsabilidade civil. Nossa. Seja ela facultativa ou obrigatória. E aí nós temos ali a questão de eu sou obrigado a pagar porque estou ali para poder respaldar e está contato, que eu não vou deixar prejuízo a ninguém, mas todo seguro tem um direito de subrogação, que nada mais é que eu, segurado, dou direito à seguradora de ir atrás de fato de quem causou prejuízo. Porque às vezes não fui eu que causei o prejuízo. Eu fiz um contrato, eu não posso ficar parado. Ela vai pagar, vou resolver o problema. Mas ela vai trabalhar e falar assim, mas peraí, o problema não é do Kleber, não é da Todo Incorporadora que errou aqui. O Quem problema errou é, por exemplo, aqui, a Saneago. Ah, meu amigo. Vai atrás. Ela vai lá bater na porta da Saneago e fala, ó, Saneago, deixa eu falar, eu paguei aqui, deu X reais de prejuízo, mas eu tenho que receber. Saneago, não, mas não é culpa minha. Eu falei, se é culpa sua sim, prova, os dois vão pra briga lá. E aí, é o ponto. Se você não tem o seguro, você ia ter que pagar para depois ir pra justiça brigar com a Saneago. E você não vai ter muita força, né, pra brigar com essa. Não, você vai ter força, você vai ganhar. Só que o negócio é o prazo, qual né? que é o prazo? E isso vale pro empresário ter esse dinheiro parado. E aí o cara fala assim, legal, eu tô capitalizado, mas meu dinheiro tá parado num processo. Eu falei, então você não tá capitalizado. Então você não tem o dinheiro. Não, eu vou receber. Tá, quando? Você não sabe o quando. Então assim, essa terceirização do problema passa pra seguradora. É mais barato, né? A gente já viu que é mais barato. Então nós temos essas diferenças. Infinitamente mais barato, né? Pelo amor de Deus. 0, qualquer coisa é mais barato do que 5, 10, 20% do custo da tua obra, né? E sem contar que a gente não sabe o tamanho da proporção que pode acontecer. Então a gente tem situações aí que seja a construção de um silo, de um armazém, vem um vendaval ali, levanta uma folha de alumínio e corta um funcionário ao meio. Isso já aconteceu. Deus me livre. Então, volta lá na grua, eu fiquei curioso como é que era a história da grua. Esse é um ponto que a gente tem a cobertura de içamento, né? Então é algo muito preocupante, todo esse momento de içamento, seja ele no cara que vai entregar ali qualquer coisa para tirar do muque e colocar no chão, ou seja ali no prédio mesmo, tá levantando ali as coisas o tempo todo e tá para lá. Então esse momento do içamento, se não tiver essa cobertura específica ali, nesses prédios a gente sempre coloca essa cobertura específica de içamento, tem que ter, não vai ter cobertura. E aí o engraçado, quase que eu falei legal, não é legal, tá? O engraçado é que quando isso cai, a gente tem muitas vezes o dano na obra, que foi aquele que vocês postaram hoje, que a grua deitou e ela estragou parte da obra. O canteiro de obra é estragado, a gente chama isso, tem uma cobertura que chama propriedade circunvizinha, que é dentro do meu espaço. Então eu estraguei a minha obra, estraguei a grua e caiu em cima de uma moto, caiu em cima de alguém. Aí essa moto, esse alguém está fora da minha obra ou dentro da minha obra, é um terceiro. Então, no mesmo sinistro, eu vou ter várias coberturas que vão ser amparadas dentro daquela apólice. Então, por isso que é interessante a gente ter uma apólice muito bem feita, muito robusta, e ela é barata de qualquer forma. Porque pela exposição, ela é simples e barata. Quando você olha nas coberturas, às vezes você fala assim, tem lá 50 mil reais de honorário de perito.
Chuta quanto custa uma honorário de perito? 50 mil reais. Numa obra de 1.200.000 reais. Não, calma aí. O honorário... Para eu contratar 50 mil reais de honorário de um perito, caso aconteça alguma coisa, dentro da apólice do seguro, chuta quanto isso vai custar. Ah, tá. Quanto vai custar? no valor que por você... mês? Você ou vai por pagar mês? no ano, na obra toda. Na obra toda? Não, vamos lá, é sei. 1.800, É 1.800, deve ser o quê? Uns 100 reais? 200. 35 centavos, Não. 30 centavos. Então, quando você olha aquele monte de 30 coberturas, centavos? Que doido. você vai ver que vai dividindo ali, às vezes você paga 20 centavos por uma, 70 pela outra, um e pouco pela outra, que aí quando o cara, às vezes o cara fala assim, eu quero pegar pra ficar cortando as coisas, ele vai olhar e fala assim, nossa, realmente é tão barato. Não faz diferença. Não faz diferença. Cara, faz esse digita aí mesmo e vambora, vamos tocar a obra. E esse seguro de terceiro, ele cobra equipamento público, Murilo? Tipo uma calçada, um asfalto, um poste de luz? Do mesmo jeito que Uma eu te falei fiação. que tem o direito de subrogação, que ela vai atrás de quem causou, Quem causou... se mesmo? você causa um dano ao Estado, o Estado vai vir atrás de você também. Eu falo isso porque a gente tem, voltando, o mais comum de situação disso, Mas a seguradora não vai cobrir, não, esse prejuízo? ela vai cobrir. Então, muitas vezes, o que vai acontecer ali? Pelo bem andar da carruagem, o incorporador, o empresário, já vai arrumar e vai deixar tudo ok. Se for rede de alta tensão, a Equatorial, ou quem, dependendo da concessionária de cada estado, ela vai arrumar e vai mandar a custa para a obra. A conta. Vai chegar a continha lá. Minha amiga, ó, foi um poste, foram 12 horas sem energia para todo mundo, Nossa. mais o transformador e chega lá, 80 mil reais. É comum isso acontecer. E aí o cliente manda pra gente, a gente vai lá, já aconteceu o sinistro mesmo, já manda pra lá, já tá esperando já, e aí vai lá e paga a concessionária. Dependendo de outra coisa que for, vamos falar que é estragou o meio-fio do teu vizinho lá, por exemplo, vamos falar que tá dentro de um condomínio fechado, você vai arrumar ali depois e coloca no custo do sinistro já essa questão. Mas do mesmo jeito que aquele velho ditado, né? Pau que dá em Chico, da Francisco. Do jeito que você pode ir pra lá cobrar de alguém, também vão vir cobrar de você o prejuízo que você fez. Da mesma forma, se eu caio dentro da tua obra lá, me machuco porque você não informou que tinha um degrau, tinha alguma coisa ali, não tinha um corrimão adequado e eu machuco, eu posso processar. E a gente sempre fala, qual que é a primeira coisa que a gente indica? Que, de fato, já responsável pela obra, já abre o protocolo, já vai para o hospital, faz ali a consulta, paga tudo caladinho, por quê? Depois se vier um dano moral, fala, excelência, eu fiz tudo que podia. Eu entendo que aconteceu o sinistro, entendo que machucou. E geralmente mas é por um acidente, né? é acidente, tá dentro de uma obra, sabe do risco que tem. Mas assim, excelência, você me desculpa. É aquela hora que você faz aquela cara bem lavada, né? Fala assim, mas você me desculpa, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu levei pro hospital, Você paguei, precaviu, né? Comprei o lanche. por que comprei o lanchinho, fui lá, fiz um cafezinho, chamei depois. Por que eu vou pagar um dano moral? Não faz sentido às vezes, entendeu? Aham. Então, assim, a gente sempre fala, né? O prevenir, né? O precaver, ele é sempre mais barato. O negócio falou infinitamente mais barato do que o pagar depois, né? A manutenção, né, ali. Murilo, eu tô com uma pergunta aqui que eu acho que vai ser boa pra todo mundo. Existe diferença, assim, ou não, entre os tipos de seguros que você faz de uma obra pequena para uma obra grande? Eu falo na concepção do seguro mesmo. Ou só guarda as proporções ali? Algumas coisas vão guardar as proporções, porque a gente vai ter diferença, por exemplo, rebaixamento de lençol freático, quantidade de pavimentos superiores, quantidade de pavimentos inferiores. Eu vou ter a questão de como é que é feita a questão de fundação. Qual que é o tipo de fundação que vai ser feito? Isso pode mudar. Então, isso mudando, muda o custo do produto ali na frente. Então, quando você pergunta... Muda a característica. É característica do seguro mesmo, do produto que vai ser entregue. Mas quando a gente fala de coberturas, as coberturas elas vão ser praticamente percentuais da cobertura básica. O que é a básica? É o custo da minha obra. Minha obra é R$1 milhão, eu vou ter ali X cobertura, que ela pode ser no máximo 10% da básica. Então, eu vou ter ali um cascateamento, né, proporcional ao tamanho da minha obra. Então, mais uma vez, a importância de você saber com quem que você está contratando, porque às vezes o cara não coloca os trem tudo lá, né? Aí vai do profissional, né? Saber dar essa orientação. É uma pergunta que eu queria estar fazendo nesse sentido também. Até onde vai a responsabilidade do corretor ali? Tipo assim, e aí, eu assinei com você, Murilão, e acabou o negócio. Aí
Caiu lá a laje em cima do meu funcionário lá e agora o negócio não tá coberto. E como é que é essa situação aí? Pesado, hein? É. Essa pergunta é pesada. É a mesma coisa que você ir num médico que não tem CRM. Uhum. A responsabilidade é praticamente a mesma. Então, eu como profissional, tecnicamente, eu que sei do que tem que ser te informado. Uhum. Muitas das vezes a primeira coisa que a gente faz lá é sempre mandar o seguro completo com todas as coberturas. Uhum. O meu dever é te apresentar. Se Mas vo- varia muito o valor do que tá mais coberto Não. com o de menos? É pouca Não, diferença. não varia. É isso que quando a gente começa a mostrar pro cliente, ó, tua obra é ok, isso aqui tá bem feitinho, custa tanto. Ele, mas tira aí, tira aquilo outro, quer reduzir. Aí de 1.000 cai pra 890. Aí fala, pô, R$ 110, tá, faz o anterior. Então assim, a gente É só o trabalho de ter que mostrar pra ele que não vale a pena. entrar no sistema, gastar os 5, 10 minutos pra poder gerar outro arquivo pra ele mandar explicar. Mas acontece, mas aí é obrigação minha, como profissional, fazer isso. A sua pergunta é tão importante que, assim como os meus clientes, que médico, advogado, dentista, engenheiro, têm um seguro de risco profissional, que é o famoso RC profissional, eu, como corretor, também tenho o meu RC profissional. Porque um erro meu ali, eu posso impactar a vida do meu cliente. E ele vai falar assim, Murilo, mas tá aqui, você escreveu. Eu falei, realmente, eu escrevi. E não tá na apólice. Não tá. Então, eu tenho que pagar. E você tem esse seguro? Tenho. E não é pequena a minha cobertura. E eu ainda acho errado, tá? Eu ainda acho Errado por quê? errado, Como acho assim? pequena, porque tem um ponto que a gente discute bastante isso já com as seguradoras, que a cobertura de RC profissional, ela é de acordo com o teu faturamento. Ah. Mas o seu faturamento não é de acordo com o risco que você assume. Verdade. Eu, por exemplo, posso no máximo ter uma apólice de 5 milhões de reais, que é o que eu tenho. Sim. Mas eu falei no começo aqui da nossa conversa que eu tenho mais de 8 bi de risco. Sim. Quando eu assino uma apólice... Sobre a sua gestão ali, né? Sobre a minha gestão. Então, quando eu assino uma apólice ali de um prédio, um condomínio de 200 milhões de reais, se eu errei com aquela família, Só 5. eu só tenho 5. O resto eu vou fazer o quê? Vixe. Ah, mas Vou o cara pra horta. não, mas o cara também dificilmente vai ter um prejuízo do valor total do bem, né? Depende. Não, mas é difícil, né? Sim. Depende. Não, tem um número aqui, ó. Quantos por cento aí de acidente? Bom, quando a gente fala de acidente, de incapacidade, de 16 pessoas em 1.000 ficam incapazes no Brasil. 16 em 1.000. Né? Quando a gente fala que morre, na média, Esses 1.000 é o quê? A cada 1.000 que trabalham, a cada 1.000 cada 1.000 trabalhadores, da 20 construção morrem. civil. Isso é mensal, anual? Como é que é isso aí? Anual, isso tirado do site do nosso Ministério do Trabalho, tá? Todos os acidentes envolvendo os quinais. Então, lembrando que isso aqui é nota gerada, quinai ali de construção civil e tudo mais. Então isso aí são É obras, só uma parte. obras mais profissionais, né? Então a gente não tá nem considerando as obras... Em termos, porque depois que chega lá o acidente, ele vai ser registrado lá, né, como acidente e vem a informação que o cara estava fazendo. Então tem algumas coisas que de fato acontecem, mas muitos vão passar desapercebido. O cara machucou lá, torceu o pé na obra por algum motivo, no outro dia vai lá informar. Não entra às vezes como um acidente de trabalho. Uhum. Entra como acidente de trabalho, mas ele não vai ser avisado como tal e não vai ter recebido. Então assim, acontece muito. Então, de 20 em 1.000, eu acho Eu acho um considerável. número alto. Deve ser Muita coisa, né? uns 20 então, né, na verdade. Isso em relação a acidente, invalidez. É isso 2 a acontece. cada 100. Né? 2 a cada 100. 2%. 2%. Rapaz, não Ah, tá é bom de alto, hein? matemática. Hoje ficou os três um olhando pra cara do outro, assim, acho que todo mundo fez engenharia quase aqui. E eu fiz de direito, que sou da humana. Assim, é verdade. Mano, é um número alto, viu? Muito alto. Me fala aí qual que é o maior de todos aí. Qual que é o... Separando aí, qual que é o principal. Quando a gente olha lá e vai analisar quem de fato é o que mais machuca, infelizmente, a gente tem questão de invalidez na parte da elétrica, ela é bem elevada, mas o que mais machuca, o que é que tem mais invalidez e mortalidade, de fato, é quando a gente olha a régua da infraestrutura. A parte de água, esgoto, a infra pesada mesmo, é onde acontecem os maiores acidentes. Fatalidade, né? As fatalidades. Essa é a das piores dela em si, porque de fato é o pessoal que tá ali mesmo, de cara na obra ali. E esse número é tão assim alarmante que 50%, quando a gente fala dos jovens de 16 a 34 anos, 50% dos acidentes estão nessa faixa etária.
Que o cara que é é mão de novo, obra, né? empolgado, vai lá, entra lá, sei lá o quê, de repente ele tá ali, ele Entra quer na resolver o vala, problema, entra né? na vala, machuca, estoura uma adutora, ou quebra um cano ali qualquer, ou é esmagado por uma escavadeira, isso acontece. Então, infelizmente acontece, né? Tem um desnivelamento de terra ali, só terra um jovem, então isso acontece bastante. É preocupante, a gente sempre fala, são obrigações que o proprietário, independentemente do tamanho dele, da obra, né, ou o tamanho do investimento, ele tem, seja ele, estou construindo a minha casa para morar, seja ele o investidor, está construindo para poder vender, ou seja uma incorporadora. Então, é um ponto que a gente tem que sempre levar, quando a gente olha em consciência cultural mesmo, né, de seguro, a gente sabe que o brasileiro ele é muito aculturado, então, o nosso maior papel mesmo é desmistificar, né? Igual a gente começou o nosso bate-papo, é desmistificar a parte difícil, a parte complexa do seguro e trazer de forma mais simples, de forma que possa ser entendido pela população a exigência, a necessidade, ou até mesmo quem está nos ouvindo aí às vezes fala o seguinte: nossa, meu marido morreu tem 2 meses na obra, eu vou lá bater na porta do patrão dele lá e vou exigir o seguro. É teu direito. Então, esse ponto aí é interessante a gente ver. Poxa, nasceu meu filho, tem 1 mês. Recebi lá a minha cesta natalidade, recebi ali a minha cesta básica, que tem convenções coletivas que tem cesta básica. Morreu o funcionário da obra, tem cesta básica. Então, esse ponto, ele é importante. Mas aí, quando volta nesse ponto, que é extremamente importante... De números? Não, eu vou voltar lá atrás, a questão de regularização. Vocês falaram muito bem, já comentei no podcast anterior, que se todo mundo fosse regulamentado pela CLT, quebrava qualquer dono de obra, certo? E esse é o principal ponto. Para pagar o seguro de vida, tem que ter o tipo de contrato. Seja ele com prestação de serviço com exclusividade ali da empreita, ou seja um contratinho ali mesmo, que não é de exclusivo. Pode ser ali, poxa, eu tô fazendo... autônomo. Um autônomo mesmo, faço contratinho com ele, não é exclusivo, não quer que o cara venha aqui todo dia, mas eu tenho que fazer. Tem que estar regular. Se ele não tiver regular, aí é problema. Porque se ele não tem nenhum contrato lá na justiça, ele vai entrar com o CLT, virou tudo e ficou pior de novo. Então, essa parte de regularização, de qualificação, ela é sempre importante de ser feito. E quando a gente fala de regularização... Rapaz, então aí é importante você fazer tem que ter um contrato ali mesmo, né? Sempre. O cara mesmo que ele, vou só colocar o porcelanato aqui. Seja contratinho 15 dias de trabalho, vai lá, tem que fazer um contratinho. E sem ser de exclusiva ainda. Vamos lá, tá Murilo. Assentar 200 metros de porcelanato, X reais, obrigado. É isso que eu ia te perguntar aqui. Olha, eu regularizo obras e eu, assim, sem esconder números aqui, se eu fosse analisando bem friamente, uns 90% das obras do Brasil que eu regularizo são 100% de autônomos. Ou seja, o trabalhador é uma empreita ali, às vezes não tem contrato, um pedreiro lá, um mestre de obras que subcontrata e não faz nenhum tipo de contrato. A gente acaba regularizando através de mini contratos, né? Uma espécie de... a gente chama de RPA, que é o que o autônomo assina, dizendo o que ele fez, o período, quanto que ele recebeu. É um contrato, na verdade. Sim, é um contrato. Então, isso quer dizer que para essas obras eu também consigo fazer o seguro de vida para esse pessoal que tem o RPA, que, de acordo com o Ministério do Trabalho, é uma forma de contrato. Sim. Tanto é que quando há necessidade de prova de vínculo, ele é a gente leva, ele é válido, né? Sim. Tem validade. O que não pode é não ter nada. Certo? Então, dá para fazer. Dá para fazer. Se for de exclusivo, 15 dias full time na minha casa lá, assentando o porcelanato. Via de regra, todas as seguradoras vão aceitar. Não é exclusivo, o cara não quer assinar exclusividade. Aí algumas seguradoras não aceitam e aí vão só para algumas outras que fazem esse prestador ali que faz ou não faz o negócio. O ponto que você tocou aí é extremamente importante, que eu já ia entrar nele, que é: quem é o responsável? Dono da obra. Então, eu posso ter o seguro no dono da obra. Como é que funciona a via de regra? A gente coloca lá que eu estou contratando para 10 pessoas. Eu não tenho que informar o nome das 10 pessoas que estão na minha obra. Porque entra hoje 5 dias, sai daqui 5 dias, entra mais outra equipe de 10 pessoas, daqui a pouco sai 3 e vem 3 eletricistas, sai o gesseiro. Então, aquele fluxo ali, a gente não informa, a gente informa quantitativo de pessoas no mês na minha obra. Então, a gente sempre manda, a gente chama de fatura para o cliente, a gente manda a fatura do mês, fala, por exemplo, na empresa tem 46 pessoas.
qual que é o expectativa desse mês? Ah, não, esse mês a gente tá com 49. Beleza, pago por 49. Ah, não, agora a gente tá com 30 pessoas. Aí vai lá pagar seguro de vida. seguro de vida. Cara, que legal isso, hein? E aí você vai ajustando. Pode ser que a obra comece com 20 pessoas e vai no último mês tem só faturamento é duas. mensal, então, no caso. Vai Faturamento variando, mensal. vai variando o Vai valor. variar de acordo com a quantidade de pessoas que está na tua obra. Então você não tem aquele custo fixo ali. Então eu posso entrei ali com 20 pessoas no começo da obra acelerado, depois vai caindo para 15, 10, Então, 12. o dono da obra se livra de uma dor de cabeça assim imensa, né? Gigantesca. Uma pergunta, você falou aí que o brasileiro não tem muito hábito de seguro e tal, né? Mas qual que é a sua percepção em relação a seguro de obra e esses seguros aí? O pessoal ignora, é negligente, como é que é? Não. Em É média. mais simples ainda. É o desconhecimento. A maioria não tem conhecimento das obrigações, como por exemplo no Não. caso do seguro de vida. E nem que é tão barato e que que não é tão respalda barato. tanta coisa. É o desconhecimento. Eu também Então, achava que era muito caro. O nosso papel maior é levar o conhecimento para quem precisa mesmo. Informação, passar. Do mesmo jeito que você brincou, né? Tipo, cara, eu mandei por R$1.000, o cara quer que mude tal coisa. R$900, me dá trabalho? Dá. Mas a minha função, meu papel social como corretor de seguros é levar a informação para quem precisa e quem não tem. Porque o responsável por saber de tudo do seguro sou eu. E eu não sei de tudo. Eu não sei, eu sou do profissional do mercado. Estou estudando sempre, toda hora está atualizando. E meu cliente é obrigado? Zero. Então, o maior ponto hoje é a falta de informação, é o aculturamento. Então, o que a gente tem que fazer é levar a cultura mesmo, é explicar. É igual eu falei, de novo, obrigado pelo convite e parabéns por chamar esse assunto. Porque é uma questão que tem que ser mais falada. Então, por exemplo, a gente pega, falando do produto que mais tem... Quantos carros na rua tem seguro? Média no Brasil, tá? Em média? Carro. O brasileiro é apaixonado por carro. Em que? Em percentual que você quer? Eu chutaria ali uns 60. Uns 30%? 40%? 27%. Oh, rapaz, Tem 14 anos que eu tô no mercado, tem 14 anos que o número é o mesmo, não mudou. É mesmo? Se só 27% dos carros tem seguro, Um imagina terço, então. quantos... Menos de um terço, né? Não, tô arredondando. 25%, Não, né? eu sei. Um quarto. Não, mas eu arredondei pelo 30% ali, né? Sim. Não, bem, um terço eu 30%, sei, mas... arredondei pro 30%. Mas então, assim, Mas quando a realmente gente tá pega mais em próximo obra, de um quarto, que é os baixo, 25. é muito baixo. Quando a gente pega seguro de casa, de empresa, diminui muito ainda. Quando pega seguro de vida, cara, vai lá embaixo. Então, é a questão da cultura mesmo, é levar a informação, mostrar que não é caro, não é um bicho de 7 cabeças. Então, tem um profissional que vai te atender, tem um profissional que na hora do sinistro você vai ligar pro cara, vai informar o que aconteceu. Aquele profissional que não vai ser aquele que faz qualquer coisa ou que faz Que tudo abandona o ali. cliente. Não, ele vai ter uma equipe que vai tratar aquele tipo de produto, sabe da especialidade daquele negócio, da especificidade, né, daquela situação que você tá, e vai te atender, vai dar continuidade. E isso, em voga, é muito necessário que todo mundo saiba mais disso o tempo todo. No caso do acionamento do seguro, como é que ele se dá aí? Você já comentou várias vezes que o cara vai te ligar ali e tal, né? Mas como é que funciona essa questão aí? Ah, caiu lá a laje. Agora eu vou ficar falando só da laje que caiu. Fala da grua, né? Da grua. A grua caiu lá. O cara vai te ligar e como é que é essa Existe algum, resolução por exemplo, aí existe da algum situação? erro que ele possa que ele não pode cometer? Algum detalhe assim que ele não pode fazer? Ou é bem simples, bem tranquilo? Aí é complicado de falar algum detalhe ou alguma coisa que talvez eu poderia estar induzindo qualquer pessoa que esteja nos assistindo a fazer ou não fazer, tá? Uhum. A gente se parte da regra básica do seguro, que é o princípio da boa-fé. Uhum. Então, aconteceu, comunique como aconteceu, faça da melhor forma possível para reduzir o prejuízo, o dano a quem for, de qualquer forma que for. Comunique o profissional responsável, primeiro ali aquela ordem, né? Polícia, bombeiro, o que tiver que ser feito, o corretor de seguros, né? Igual eu falei, a gente é chamado para pagar a conta, não para a festa. Então, chama o corretor de seguros. E aí, por exemplo, na nossa empresa, nós temos uma equipe de sinistro que vai atender o cliente. Então, essa equipe vai atender porque são pessoas especializadas nisso. Não é uma pessoa que está fazendo a venda. A preocupação dela não é profissional vender, técnico, cara. é entregar o produto que a gente já vendeu. Então, não são pessoas distintas, situações distintas. Então, a gente tem uma equipe específica para tratar situações do sinistro. do problema. É entregar o que a gente vendeu ali. Então, a nossa Entendi. equipe está ali 24/7, né, trabalhando justamente nisso.
Então, a gente tem o telefone da corretora, o pessoal já liga, nos informa, a gente dá continuidade. Via de regra, né, os seguros de obra, de seguro de vida, são mais tranquilos, são normalmente comunicados em horário comercial, vez ou outra, que acontece de comunicar algo 9, 10 da noite que aconteceu. É bem raro nesse produto especificamente. De obra, né? Normalmente vai vir lá depois, vem o engenheiro, alguém da empresa informar, aconteceu isso, aquilo, outro. Aí já passa tudo que foi feito, os laudos, tudo certinho. Nossa equipe vai dando continuidade, junto à seguradora, porque é aquele ponto, né? A pessoa contrata da seguradora. Eu, como corretor, estou no meio do caminho. Eu sou intermediador. Sou intermediador. Então, ali a minha equipe está ali comunicando a parte chata, o jeito difícil de falar com a seguradora, traduzindo isso para o cliente. Muitas vezes ela recebe a relação de 10 nomes ali e fala para o cara, me dá tal coisa. E dá só isso. O cara entrega, o restante ela já pegou, já foi atrás, localização, mapa do Google, um monte de coisa. Tava pedindo lá. Mas eu vou traduzir da melhor forma possível para poder resolver o problema da pessoa lá e tá tudo bem. O importante no final é estar tudo bem. Quando a gente fala em contratação do seguro, isso é um ponto que muitas vezes a gente tem dúvidas. O seguro da obra, falando da obra especificamente, quem é o segurado? É o dono da obra. Uhum. Qualquer subempreiteiro contrate abaixo dele, se acontece algum dano, o prejuízo é de quem? Do dono da obra. Então, o seguro ele pode ser feito no nome do empreiteiro? Pode. É o ideal? Depende. Quem vai pagar o boleto? Às vezes, foi acordado entre os dois lá, que o empreiteiro ali, a empresa que está prestando determinado serviço, tem que apresentar um seguro específico. Daquilo lá. E aí vai sair do custo dela, então ela vai pagar aquele boleto. Uhum. Mas geralmente é assim que acontece, né? é assim Na maioria que dos acontece. casos, né? E aí você pede, às vezes, tem 10 empresas. O dono da obra pede, as 10 empresas fazem 10 seguros de risco de engenharia. E a pergunta é, se acontece um sinistro no momento aqui dentro, que tá lá a minha empresa, só que o sinistro foi do outro funcionário. E aí? E se a obra é só uma só, como é que vai A obra saber? é uma só. Tem um ambiente ali que tem... Que Então acabou fazendo mais? A mais? Depende. A gente pode chamar, que a gente entende, que é concorrência de apólices, que a gente tem vários apólices com o mesmo risco. A gente abre todos os sinistros e aí, proporcionalmente, cada seguradora paga. Então, o que facilitaria isso? Fazer uma apólice só no nome do dono da obra e esse apólice seria como se fosse um guarda-chuva. Qualquer subempreiteiro que entre já está coberto. E aí, na hora de fazer ali, né, proporcionalmente, a parte de laje é 40% da minha obra. Então, do meu custo lá dos 2.000, 40% eu vou descontar. Assim como se desconta o ISS lá na ponta, descontaria já a parte do seguro. E aí você teria uma apólice só ali, mais fácil de ser manipulada. Uhum. Por que disso? Às vezes são 10 empresas, pode ser que ela fale com 10 corretores diferentes. Aí vai entrar o Murilo na jogada, o seu Zé, o Pedro, o outro. E até a gente entender tudo isso e ajustar e regular, pode demorar. É mais burocrático. E aí, olha pra você não é nem ver, a né? burocracia, é o demorar. O é demorar mais... para a obra custa. Sim, sim. Quando eu era fiscal de obra, eu cobrava de todos. Então todos faziam. Aí, ó. Você Normal. podia me indicar nessa época que você era Eu não fiscal de sabia obra. disso, cara. Eu, ó, tá aqui, manda o seguro pra mim. Não, mas geralmente Mas se tiver no exigido contrato mesmo, da né? empresa lá que ele tem que apresentar, ele tem que apresentar. então É tava na de licitação, isso aí geralmente, eu acho que já é... Eu cobrava lá, de todo tá lá. mundo, eu pedia de todo Já vem mundo. todo mundo, é. Eu chegava o Joãozinho lá pra fazer a parte da esquadrilha, opa, traz o seguro pra cá. Quero papéis. É isso aí. Aí vamos pra terceira, que ele tinha o Kleber tinha perguntado lá atrás, né? Qual que era o outro seguro, né? A gente Ah, falou pra seguro gente- de pra- vida, pra- seguro pra de obra e tinha mais um, né? Seguro Pra de desenhar garantia. assim, pra quem tá assistindo entender a dinâmica de uma forma visual. Cara, eu tenho uma obra. Quantos seguros eu preciso fazer ou quais eu preciso fazer pra ficar tranquilo? Vamos lá. Quando a gente falou, o terceiro produto seria o seguro garantia, tá? Uhum. Que aí eu vou garantir o contrato, a obrigação de fazer, de entregar, tudo mais ali. Beleza. Então esse, dependendo da situação, a gente às vezes tem um terreneiro no meio do caminho, o terreneiro ele quer a garantia que ele vai ter o dinheiro dele lá na frente, então pode ser que tem já um contrato de garantia ali antes de começar a obra. Primeiro ponto. Vamos falar que isso não existe. Comecei a obra. Para começar a obra eu tenho que ter o meu risco de engenharia. Lembrando que no risco de engenharia, isso é indicado, tá?
Não é que eu tenho que ter, eu falei tem que ter, mas é indicado que tem o risco de engenharia. Então a gente tem o percentual até aonde está a obra. Por quê? Às vezes a pessoa está assistindo a gente agora e fala assim, tá, eu tô com a minha obra aqui funcionando no exato momento, estou em 50% dela. Posso fazer agora, no meio da obra, o seguro de vida? Posso. Risco de engenharia, posso fazer? Posso, desde que a gente informe lá, vai ter um agravozinho, porque a seguradora pensa assim, por que você está fazendo agora? Aconteceu alguma coisa? Você tem noção de algo de errado? Teve erro no projeto, você quer fazer o seguro agora e vai desabar daqui 2 semanas? Então tem isso que é questionado. Às vezes vai fazer uma perícia. Uma obra de 90%. Eu falo assim, por quê? Nossa. Por quê? Com 90% agora você quer Não, fazer. esqueci. Aí às vezes a gente tem exigência contratual, que o cara enrolou para fazer. E aí a seguradora fala assim, mas eu vou mandar alguém lá para poder vistoriar se a obra não caiu. Pegar o contrato, né? Olhar tudo direito. Porque às vezes o empreiteiro lá não vai pagar a empresa porque não apresentou um documento. E eu já vi travar isso porque não apresentou o seguro. Então eu tenho que ir lá, verificar tudo certo, realmente não teve sinistro. Ó, vamos te colocar uma carência de 30 dias. Ah, mas carência por quê? Eu falo, não, se acontecer algo de 30 dias, eu não vou cobrir. Então isso pode acontecer. Então, no meio da obra, tá acontecendo a obra, posso fazer? Posso fazer. E aí, o terceiro seguro ali, que é esse que está andando junto com a obra, é o seguro de vida, que, como a gente falou, ele é obrigatório aí pelas convenções coletivas, pelo Brasil todo, vai de acordo com a convenção, com cada estado, as coberturas ali. Basicamente, a gente vai ter 4 coberturas, que é a morte por acidente, a invalidez acidental, a invalidez laboral, que é o cara que ficou inválido porque estava trabalhando, e o funeral. Isso são as básicas. Isso é o que normalmente todas estão. Depois vai incluindo filho, esposa, assistência natalidade, assistência maternidade. Então, várias outras que a gente vai tendo aí ao longo do ano. Então, de regra seriam esses. Então, respondendo a enquete lá que a gente postou nos stories, seriam... Obrigatório 1. Pro construtor ali ter a obra dele 100% protegida, amparada ali, ele tem que ter o seguro de garantias, que você falou. Seguro de vida. Seguro de vida dos funcionários e o seguro de obra, que é o seguro de engenharia. Risco de engenharia. Riscos de engenharia. Isso no modo tradicional. Se você pegou dinheiro de alguém, se o dinheiro não é teu, você tem mais algumas obrigações. Caramba, no financiamento. Mas aí já é incluso. Você tá falando de financiamento lá, por exemplo? Não. Ou você tá falando de investidor, por exemplo? Tô falando de investidor, tô falando se eu peguei o dinheiro no banco. Porque o do banco já tem seguro, né? Quando você vai. Depende. O da Caixa tem, geralmente, não, né? Mas isso tá é falando do seguro prestamista. Que é lá quando eu financio, se eu morrer vai quitar minha dívida. Esse é do financiamento. Isso. Mas você já pegou, isso é quando você pegou a chave. Tô falando antes de pegar a chave. Não, porque tem um financiamento de obra, né? Isso. Financiamento de obra também. Aí no financiamento, exatamente. No financiamento da obra, eu tenho seguro de garantia, que eu vou entregar a obra, que tem o prazo de fazer. Só que a obra acabou. A obra acaba, o risco de engenharia também acaba. Se o risco de engenharia acabou, eu tinha que fazer o quê? O seguro do prédio, ou da empresa, ou da casa que fosse. Mas eu não posso fazer ainda, porque não foi entregar a chave. O habite-se. Não tem o habite-se. E aí a gente vai ter ali um outro seguro que chama DF, que é danos físicos ao imóvel. E aí é um seguro que é obrigatório e ele vai fazendo, a gente chama de modelo de runoff. Então ele abre com o valor devedor lá do prédio que eu financiei e de acordo com cada entrega de chave, eu vou lá na financiadora, né, no banco, quito aquela unidade e financio para cá. Aí eu vou tirando e vou diminuindo aquela apólice dentro da situação de quando eu faço a incorporação. Que esse seguro ele vai envolver o risco de não vender os imóveis. Seria mais ou menos isso? Não, é o risco de pegar fogo e não quitar a dívida, porque se pegou fogo, você não vai entregar a chave. Então a dívida da incorporadora é com o banco. Porque depois essa dívida acaba e nasce uma segunda dívida. Que aí vai ser na matrícula do imóvel. Que até então é a matrícula da construção. Vai ser a dívida do morador, no caso. Do morador. Porque até então a dívida é da incorporadora. Dali daquele momento em diante, a dívida é do morador. Então tem esse momento de transição aí, que aí é mais um seguro que é obrigatório. Mas isso aí, no caso, seriam obras maiores, né? Só de incorporação. Quando você pega dinheiro do banco, especificamente.
Que a gente pode estar falando, às vezes, você vai construir um condomínio de 20 casinhas aí, pega dinheiro financiado, Não, mas é eu nem falo assim, grande ainda. não, mas eu falo assim, porque tem a obra também tem o para unifamiliar, né? Tem o financiamento de obra para pessoa física ali. Sim. Nesse caso, não tem a ver. Não, porque o fim daquela obra são as pessoas morando e o financiamento dela já continua já no nome da pessoa. já foi antes. Entendi. Exato. É porque o financiamento não vai mudar de... Não vai mudar. Ele continua pessoa sendo jurídica, né? o devedor daquela dívida. Isso. Se acontecer alguma coisa com ele, tem que continuar Porque pagando. na incorporação ou fica com o incorporador, depois passa pro morador. proprietário. Isso. que é no caso a gente coloca, né, que é a SPE, né, que é uma empresa que nasce com um fim específico de construir e depois entregar para alguém, né? Aham. Então ele tem que sair daquela SPE e transitar pro futuro Morador. dono da casa. Maravilha. Agora só vamos voltar e comentar. Tá acabando ali, né? Faltam 10. Falta pouquinho tempo, mas dá pra gente falar um pouquinho do seguro de garantias, que você falou bem rápido aí. A gente só pra esclarecer. Eu já entendi ali que ele garante, né? Ele vai cobrir ali a questão da obra começar e terminar, mas comenta aí um pouquinho pra gente sobre isso, pra esclarecer melhor. Esse dá um podcast inteiro, tá? Esse tem... Outro dia eu vi você falando com acho que foi, tava lá falando com um incorporador, não era? Sim. E aí, nossa, eu fiquei olhando assim, era muita informação que eu não conseguia entender, que só ele e o cara que tava incorporando tava entendendo. Tava entendendo. Foi engraçado que nós estávamos 5 pessoas na sala e de repente ficou o Kleber e os outros dois, assim. Só O olhando. que aconteceu? Tipo assim. E eu e esse incorporador, eu indo, ele voltando, e a gente foi conversando e todo mundo ficou assim, Não, eu e não agora? conseguia entender, porque o cara que é incorporador, ele tá por dentro dessas coisas. É no dia a dia, né? Ele já tá. O linguajar dele, quando ele começou a me perguntar mais técnico, eu falei assim, foi agora vai. Mas tenta dar um geral, assim, só pra ver se a gente consegue entender, mais ou menos. O seguro garantia, ele basicamente é para garantir alguma coisa. Seja ele via privada ou pública. Só isso que a gente vai distinguir a princípio. E aí depois a gente vai ter, por construtor, falando da nossa realidade, a gente vai ter a garantia de performance, que é o performance bond, que é fazer, que é executar alguma coisa. Então, a garantia é que eu, construtora, vou entregar tal coisa. E ele cobre quem? Ele cobre, no caso, o cliente da construtora. O segurado, via de regra, é quem está me contratando. Porque se eu não executo, ele que está saindo prejuízo. Mas quem paga é o construtor. Depende. Né? Como é que vocês vão negociar? Depende do contrato. Depende de como vocês vão negociar. Mas, de modo geral, o construtor ser tem de que um ou pagar de esse outro, seguro, né? vamos dizer. De modo geral, quem paga é quem está tomando para si a obrigação de fazer, Isso, que é o construtor. que é o construtor. Normalmente, né? Normalmente. Porque E aí a o obrigação segurado- porque tá lá assim, a obrigação da construtora tal apresentar o seguro garantia de 10% do valor da obra. Meu amigão, vai lá e faça. Aí você fala assim, tá, mas 10% o que vai impactar? Quando a gente fala seguro garantia, é um seguro que, a princípio, a gente mede o risco, a qualidade financeira Da e empresa. capacidade de entrega da empresa. Então, quando eu jogo o CNPJ lá em 28 seguradoras diferentes, Vamos fazer uma eu falo análise. assim, não, você tem 500 mil reais de performance. A outra fala, tem 2 milhões, tem 1,5 milhão. Só que às vezes você fala assim, tem 500, mais os 10% tem que garantir 700 mil. Uhum. Aí eu falo, faltou 200 mil. E aí cabe a gente pegar balanço, DRE, Pra balancete, comprovar que... tudo direitinho. E aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Que a gente até discutiu um dia isso lá no escritório, que era as empresas andarem correto. A empresa está regular economicamente, fiscal, porque quando ela pede qualquer tipo de crédito, é muito mais fácil. Seja no crédito para tomar um dinheiro, ou seja no pra crédito segurar. para poder garantir alguma coisa. E aí eu vou lá e falo, beleza, então vou te cobrar X% sobre esse valor no período, e aí eu tenho essa garantia de execução e apresento o contrato ali. Então aí entra uma importância para quem contrata uma construtora, né? Que é o cara verificar se tem também esse seguro garantia. Que aí se der algum BO, o cara Tá mais respaldado. respaldado, seja na entrega, seja na execução, na qualidade do produto. Então isso sempre a gente tem ali. Então, a gente falou de... São 3 segurados diferentes, né? Nesses 3 tipos de seguros que você falou que é o ideal para proteger a obra como um todo, né? Vai ter basicamente 3 tipos de segurado, né? Um que é o funcionário, o cara que trabalha na obra.
o dono da obra através do seguro de obra, né? E a obra em si, né? A questão estrutural. E, por último, o contratante, que é o cliente do construtor, né? Do dono da obra, vamos dizer assim. Se não for a mesma pessoa, né? E Se a for uma gente ainda prestação de pode serviço, né? ainda aparecer mais duas pessoas aí, Uhum. que é o dono do terreno Ah, é, ainda tem o dono do terreno. e quem emprestou o dinheiro para poder fazer aquela obra. No caso de incorporações, né? É, no No caso de caso de corporação, corporação. que seria mais Então a ou gente menos o pode ter cliente, 5 né? figuras diferentes. Isso a gente vai distribuindo ali durante a obra. Vamos falar que a gente chega às vezes a ter 12, 13 seguros diferentes num período, vamos falar de um prédio, durante ali 8 anos, desde o pré-contrato do terreno ali, da permuta, que a gente vai ter uma garantia de permuta, seja ela física ou financeira, são seguros de garantia também. Vocês vão ficar olhando pro mosquitinho igualzinho. Esse pior que eu pensei nisso agora. Eu falei, mas mosquito, toda terça-feira ele tá aqui agora. Tá do jeito que vocês olharem também, o precinho, o mosquitinho tá aqui. Deixa ela que ela tá aprendendo sobre o seguro com o Murilo. Ó, passa depois na corretora lá e atende um pessoal, viu? Tô precisando lá de funcionar. Mas aí o que acontece? A gente tem ali o garantia de execução, eu tenho o garantia de permuta, seja ela física ou financeira, porque quando eu vou falar com o terreneiro lá, no começo da incorporação, o terreneiro fala, tá bom, eu te dou esse terreno, mas quando estiver pronto eu quero 10 unidades, 5 unidades, ou então fala assim, tá, eu quero 10 milhões daqui 6 meses, mais 5 daqui 2 anos, e quando a obra ficar pronta eu quero mais 10. Aí é uma garantia de permuta financeira. Ah, não, vou pegar a unidade, é física, Permuta mas... física. Mas vai ter o seguro envolvido. Vai ter o seguro envolvido. E aí vamos falar que tem outra modalidade que é muito comum, que é garantia judicial, que é dentro do seguro de garantia, que pode ser que depois lá tem uma discussão do corretor com a incorporadora, que me deve comissão disso, daquilo, outro, e vai para a justiça. E aí, se ir para a justiça, o juiz vai lá fazer isso. Beleza. Cara, Incorporadora é 500 mil, então bloqueia na conta dela 500 mil aí, enquanto nós discute. Aí a incorporadora fala assim, peraí, meu dinheiro está em caixa, eu preciso investir. E aí a gente entra com uma garantia judicial, informando que ó, o seu juiz está tudo certo, eu entendi, vocês vão discutir aqui a lide, né, o problema que a gente tem é 500 mil reais, eu estou garantindo que, ó, se a incorporadora não pagar no final da discussão, eu pago e depois vou atrás dele. Sim. Porque vai ser a base de qualquer seguro, como a gente falou atrás, eu vou atrás do responsável. No garantia é a mesma coisa, eu entro e pago, mas depois eu vou atrás de quem foi que deu a garantia. Então, no final das contas, a seguradora, ela sempre... Ela nunca perde, né? O que eu tava pensando, ela não tira o dinheiro. Ela tira, mas ela trabalha com prazo, né? Porque no final das contas ela vai recorrer ali, seja de A ou B. Se bem que se for o próprio segurado, aí não tem o retorno do dinheiro, né? Se for, às vezes, por motivo dele, pode ser que não. Mas no garantia, via de regra, sempre vai ter o dinheiro de volta. A seguradora paga, ela antecipa o dinheiro e depois ela vai lá e cobra na verdade, o segurado é o terceiro, né? O segurado recebe o dinheiro e aí volta no contratante, que a gente chama de tomador. Quem tomou para si a obrigação, vai no tomador depois e acerta lá. Seja daqui 15 dias, 20 dias. Eu prefiro, eu brinco, né? Porque eu acho que no garantia, às vezes, é melhor dever pro agiota que pra seguradora. Mas o pessoal vai lá e recebe e resolve rapidão. A seguradora tá indo atrás vai atrás desse jeito. Não é que ela vai atrás. É quando você pega, por exemplo, o parcelamento do seguro à vista, às vezes por 6 vezes, ou dos 6 vezes por 10 no boleto, cara, tem seguradoras que cobram 30% de juro pra fazer no boleto. Eu falo isso porque o meu TCC, quando formar em direito, voltando lá aos meus primórdios, ele foi das cláusulas abusivas no contrato de seguro em face ao Código de Defesa do Consumidor. Então, desde lá no começo, eu já estava estudando o que é o errado no seguro. Então, eu comecei estudando o que é errado para poder tentar trazer a parte de forma correta para o nosso cliente. Então, assim, é bem amplo, é bem vasto. O garantia dá para a gente discutir aqui uma hora e meia aí. Nem entrei nas as demais formas de garantia. Incorporador aqui. Maravilha. Então, Murilo, tudo que a gente conversou aqui, que você trouxe pra gente, pra mim tem muita coisa que era novidade, eu não sabia de tudo isso. E eu acredito que quem assistir esse podcast aqui vai tomar atitude muito rápida de fazer um seguro.
Eu, por exemplo, vou procurar alguns. Bom, se precisar, pode me chamar lá no Instagram da corretora, tá? O meu Instagram pessoal é Murilo Gomide Seguros, que é o que a gente de fato alimenta, né? Que ninguém compra empresa, compra pessoas. É o que a gente está ali fornecendo informações o tempo todo. Da corretora MG Riscos. Pode chamar direto a gente no Instagram lá, que nossa equipe já vai tratando, já vai atendendo. Ou no WhatsApp também. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, Maravilha. qualquer lugar do Brasil. E Opa, estamos o à Hudson disposição. deixou uma pergunta aqui. Hudson, se você tiver online ainda, complementa aí que eu não entendi direito, mas eu vou tentar aqui passar pro Murilo. Ele perguntou assim, ó, Hudson Trindade, uma dúvida. Talvez vão falar disso. A Caixa... Ah, tá falando da Caixa. A Caixa praticamente obriga a gente a fazer o seguro residencial. Não seria uma venda casada? E aproveitando a pergunta, né? É obrigatório fazer o seguro? Provavelmente esse seguro da residencial, vamos dizer. Sim. Provavelmente. A linha de crédito, né, que é liberada pelo governo federal ali, para fazer essa parte habitacional, ela é liberada de acordo com a obrigatoriedade de fazer o seguro ali que a gente chama que é o prestamista e junto com o residencial ali na Caixa. O prestamista, a maioria das vezes, ele é obrigatório e algumas situações aí, dependendo, se não for Caixa e outros, ele pode ser liberado. São feitos produtos distintos. Então, o cliente pode, depois que ele contrata e tudo mais, 3, 6, 2 meses ou 2 anos, ele pode cancelar aquele produto ali, que às vezes ele é engessado, via de regra, e fazer um seguro melhor, seguro que ele vai fazendo ali anualmente, vai se organizando. Mas o prestamista, principalmente quando a gente pega dinheiro do governo federal, ele é obrigatório a ser feito. E o residencial também? O residencial, algumas linhas, ele também é obrigatório. Qual que é a diferença do prestamista e o residencial? O prestamista é aquele que quita o saldo devedor do meu financiamento. O residencial que cobra se minha casa pegar fogo, se ela explodir, cair um raio, bater um carro na minha porta, quebrar um vidro, pegar fogo e queimar o meu vizinho do lado, um elétrico. Entendi. Aí é o residencial. Entendi. Legal. São riscos Trocar diferentes. chuveiro. Sim. Aí a assistência 24 horas é bom, hein? E lá na empresa de Espatai, não sei se você viu, não. Você vinha chegar lá às 7h30 da noite poder desentupir o vaso. Olha aí. Rapaz. Tá, aí é outra questão, que é assistência 24 horas no seguro residencial. A gente brinca muito que a gente tem que levar o produto. Como é que o produto chega na casa do nosso cliente, via de regra no residencial? É pela assistência 24 horas, ou pelo dano elétrico, ou quebra de vidros. São os 3 pontos que a gente mais utiliza. E aí, quando a gente pegar essas 24 horas, a gente está no período de chuva, a gente sempre indica para o cliente que a gente tem produtos que tem limpeza de calha, limpeza de caixa d'água, troca de chaveiro, Nossa, legal, hein? desentupimento. Então, tem vários serviços que até mesmo nesse na Caixa, que é obrigatório, o cliente pode usar e pode resolver os seus problemas ali, como o chuveiro que o Kleber falou. E na maioria das vezes é falta de conhecimento e cultura, porque É o que eu falei. eu acredito que a maioria das pessoas tem esse tipo de seguro, porque o banco geralmente vende para ele ali, né? Não é isso? E acaba nem utilizando. Aí entra numa outra seara, que é uma discussão boa também, que é o seguinte, o banco vende dinheiro. Quem vende seguro é o corretor de seguros. Então o banco muitas vezes empurra o produto ali, famoso Não goela explica. abaixo, não explica nada. E aí a gente sempre fala, procura um corretor. A gente fala que seguro só com corretor de seguros, não com qualquer pessoa, não é o gerente do banco. O gerente do banco é uma boa pessoa para te dar dinheiro, para te colocar mais no buraco às vezes. Mas ele te tira também do buraco quando você precisar. E tá tudo Se certo. tiver com o nome limpo, né? Nome limpo, quase ninguém tá hoje em dia, né? Serasa nunca vendeu tanto pão e nunca fez tanta negociação por aí. Tem mais dúvida? Não, aí a Ellen aqui comentou, Ellen Renata comentou palminhas aqui. Isso. E A Ellen é nossa responsável pela parte de sinistros, é a nossa gestora de sinistros, ela que faz atendimento aí, pronto atendimento com os nossos clientes. No produto, especificamente de seguro de vida e risco de engenharia, vai ser atendido pela Ellen. Demais ramos aí, a gente tem outras pessoas que vão atender, mas esse produto aí é da Ellen. Maravilha. bola. Considerações finais, Uma vez, Regis, Ellen, a gente obrigado já pelo atendimento. Então, passou. o papo rendeu aqui hoje, ainda bem. Assim que é bom, quando rende. Papo longo. Então, te agradeço, Murilo, por ter aceitado o convite aí, ter participado aqui de mais um episódio do Construtalk Podcast, por ter compartilhado conhecimento aí, que com certeza vai ser de muita valia. Eu acho que não deve ter muito conteúdo na internet, no YouTube sobre isso, né? E a gente também tá contribuindo aí, né, para aquilo que você falou, que é a conscientização do pessoal do mercado aí. Então, muito obrigado aí pela sua presença, pelo Mais uma conhecimento. vez eu que agradeço. Obrigadão. Fico à disposição aí pra gente conversar.
Aqui não tem aquele negócio, tem que dar um presente, um relógio, essas Eu coisas ainda não, tô né? pensando em alguma coisa nesse Tá pensando? Eu fiquei assim, presente inútil, né? né? Eu falei com a minha esposa, eu falei assim, amor, e se chegar lá, tiver que dar um relógio de 10, 20 mil dólares, é uma contribuição. Eu falei assim, meu Deus. A gente chega lá, né? Né, vamos Vamos chegar nessa. lá, né? A gente vai começar com uma coisa mais acessível, né? Um vinho só, né? Não, tem que ser alguma coisa relacionada com construção, com imóvel, com alguma coisa, com seguro, às Dá vezes. um martelo, né? então. Trazer um martelo, né? Traz um. É pior, né? Murilão, Traz uma obrigado, ferramenta viu? da construção civil. Obrigadão, meu irmão. Aprendi muita coisa agradeço. aqui. Eu que sou incorporador, que sou construtor, eu preciso me antenar um pouco mais sobre essas coisas, né? Conta comigo. Mas de fato a gente realmente aprendeu muita coisa aqui e espero que você volte um dia para falar só para incorporadores, que eu acho que rende muito papo, hein? Rende. Juntar você com um incorporador aqui profissional, a gente consegue. A gente tá discutindo muito, tem muito incorporador muito bom, tem muita gente tentando coisa nova, buscar formas diferentes de fazer negócio. E a gente recentemente conseguiu desenvolver um produto junto à seguradora para poder trazer a capitalização para dentro do mundo da incorporação Olha aí. de uma forma que eu vou rentabilizar a operação. No final, eu pego o dinheiro para trás, coisa que no seguro eu sempre pago e não pego nada. Então, a gente está desenvolvendo produto, está buscando soluções de fato para poder rentabilizar o negócio e melhorar ali. A última linha ali, trazer mais 1, 2% de rendimento para o incorporador. Isso é o que a gente está sempre Então, com certeza discutindo. você vai voltar aqui para falar sobre isso. Show de bola. Pessoal, obrigado pela atenção, quem estiver acompanhando ainda. E até que dia, Regis? Semana que vem. Vai ser uma exceção, né? Semana que vem tem excepcionalmente. Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, Construtalk Podcast aqui no YouTube. Se cadastre aí no canal, se inscreva, né? Se inscreva aí no YouTube. Ativa o Ativa sininho. e segue a gente também lá no Instagram, construtalk.podcast, beleza? Até terça-feira Maravilha. que vem. Até mais, pessoal. Valeu. Fechado, obrigado. Obrigado, Murilo. Valeu.